Bom dia, gente. Hoje vamos fazer a correção dos exercícios, tá? Que foram passados. Então a gente vai começar hoje com a correção, tá certo? Então vamos pegar o livro lá na página 26, porque a página 26 eu havia passado para vocês fazerem em casa antes do nosso problema que nós estamos vivendo aí, né? Do nosso isolamento social, tá certo? Então vamos na página 26, tá? Do livro de Geografia. Então, vamos lá. Primeira atividade lá em cima. A observação das paisagens ajuda-nos a compreender como uma sociedade organiza e modifica o espaço em que vive ao longo do tempo. Observe a sequência de imagens e responda às questões. Então, aí a gente está vendo duas imagens, né? Quer dizer, a gente vê a mesma imagem em momentos diferentes, tá certo? Então, é a construção, né, de uma casa, né, chamada Casa das Rosas, onde foi residência dos herdeiros e de seu proprietário até os anos 80, em São Paulo, tá certo? E ela foi construída em 1935. Então, nós estamos vendo essa foto, né, uma foto, de 1986. E do outro lado, nós estamos vendo a mesma imagem, né, sendo que realizada no ano de 2017. Tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta aí. Quanto tempo se passou entre uma imagem e outra? Qual é o local representado? Então, o tempo, né? Quanto tempo se passa entre a primeira imagem, digamos que a imagem A que está em preto e branco, e a imagem colorida, a imagem B. Então, quanto tempo se passa entre a imagem A e a imagem B, a primeira imagem e a segunda imagem, tá? Então, a gente pode dizer que passaram-se 31 anos, tá certo? 31 anos, porque a primeira imagem foi tirada em 1986 e a segunda em 2017. 2017 menos 1986 vai dar 31 anos, tá certo? O local representado é um antigo casarão, situado aonde? Na Avenida Paulista, cidade de São Paulo, São Paulo, tá certo? Então, a gente tem aí, né, as duas imagens e a diferença, né, o tempo, quanto tempo se passou e onde ela está situada, tá certo? Então, 31 anos, né, se passaram e o local representado é um antigo casarão que fica na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. Letra B. O que mudou nessa paisagem ao longo do tempo? E o que permaneceu? Então, nós podemos perceber aí algumas mudanças, né, entre 1986 e 2017, tá certo? Então, a gente pode ver, né, que lá ao fundo surgiu uma nova edificação, uma arquitetura mais moderna, tá? Então, nós já temos um edifício atrás da edificação, né? A gente olhando para o livro, já existe na figura antiga um edifício ao lado esquerdo, tá certo? Se olhar para a figura mais recente, de 2017, a gente vai ver que do lado direito foi construído um prédio em vidros azul, né? Então tem aí esse prédio que foi construído, né? Essa edificação que foi feita, realizada ao longo do tempo. E permaneceu o casarão, né, com arquitetura mais antiga, o jardim, o outro prédio permaneceu, né, o prédio que já havia na foto anterior, ele permanece na foto de 2017, tá certo? Então, a resposta seria: surgiu uma nova edificação, né, um novo prédio lá de vidros, que vocês estão vendo do lado direito, né, e permaneceram o casarão com arquitetura mais antiga, né? O jardim permanece, o jardim do casarão permanece, tá?
e o prédio ao lado que permanece também, tá certo? O prédio do lado esquerdo. Letra C. Que elemento apresentou alteração quanto ao seu uso? Então, se a gente observar, né, o que vai apresentar alteração durante o tempo, né? O que o tempo modificou? O próprio casarão, né? O casarão que na época da primeira fotografia era residencial. E hoje, se vocês observarem o que está dizendo nessas plaquinhas que estão aí nas grades do casarão, né, vocês vão ver que ele traz atividades culturais, né, e está aberto ao público. Então, elemento que apresentou alteração quanto ao uso foi o casarão, né? O casarão era residencial e passou a ser um espaço cultural, tá certo? Olha, lá na legenda das duas figuras, né? Vocês observam isso, ó, que na primeira legenda está escrito: construída em 1935, a Casa das Rosas foi residência dos herdeiros e seu proprietário até os anos 1980. São Paulo, 1986. Isso da legenda da figura escurecida. A figura mais moderna, de 2017, a legenda diz: Espaço Cultural, Casa das Rosas, inaugurado em 1991, São Paulo, 2017. Né? Então, 1996 e 2017 foram tiradas as fotografias, certo? Dessa imagem, dessa paisagem. Né? E em 91, esse espaço que antes era uma residência, até 1980 era uma residência dos proprietários, a partir de 1991 passou a ser um espaço cultural. Tá? Número 2. Que mudanças você percebeu ao longo do tempo no lugar onde você mora? Bem, essa é uma resposta bem pessoal, né? Então, cada um reside num determinado local, né? Num bairro, e vocês podem observar as mudanças que ocorreram no bairro durante o tempo que você mora, durante o tempo que você percebeu, né? Como construções de casas, construção de prédios, né? Foi feito escolas, foi derrubado alguma obra, algum prédio, né? Então, são as modificações que o espaço onde você mora pode ter ocorrido, tá certo? Existia uma grande fazenda e se tornou um lugar de habitação, foram construídas casas nessa grande fazenda, onde existia antes, abriu estradas, né? São as modificações que existem, que existiram, que podem vir a existir, que podem ter existido no local onde você mora, tá? Então, é uma resposta bem pessoal. A 3. Você já observou, nas proximidades da escola, construções novas e antigas que revelam diferenças referentes à época em que foram construídas? Em caso afirmativo, dê exemplos. Bem, o bairro Parque Aeroporto, que é o bairro onde a escola está situada, né, é um bairro que foi construído há muito tempo, né? Foi construído lá no governo do governador do estado, que era chamado Leonel Brizola. Tá? Então, no primeiro governo do governador Leonel Brizola, eu ainda era pequeno. Não queria falar não, mas eu era pequeno quando foi construída essas casas do aeroporto. Essas casas eram todas iguais. Né? Então, vocês podem colocar, né, como quem mora, né, ou aqui está pedindo para falar das proximidades da escola. Então, vocês podem colocar que as casas eram padronizadas, né, tinham o mesmo estilo, e hoje as casas apresentam bastante variações. Né? Poucas casas trazem o que era a realidade do bairro quando foi criado, né? Porque foi um bairro criado, um bairro planejado, né? E foi um bairro todo arquitetado para ser montado, tá certo? As casas já foram construídas e entregues à população com o objetivo de diminuir aí a falta de moradia,
tá certo? Porque Macaé, na época, tinha acabado de receber um grande volume de pessoas, né? E essas pessoas tinham que ter onde morar, tá certo? Então, a gente pode colocar que as casas do bairro Parque Aeroporto, quando foram entregues à população, elas eram padronizadas. E hoje, essas casas foram modificadas, né, e transformadas pelos seus proprietários, tá certo? A número 4. O lugar onde você mora apresenta mudanças na paisagem decorrentes da ação da natureza? Quais? Então, mudanças na paisagem decorrentes da ação da natureza. Então, como é que a natureza pode alterar uma paisagem? Né? O que elementos da natureza podem alterar a paisagem? Bem, os elementos são que podem alterar a paisagem: a chuva, o vento, terremoto, maremoto, né? São elementos, furacões, vulcões, né? São elementos da natureza que podem alterar a paisagem. Em Macaé, nós não temos furacões, vulcões, graças a Deus, né? Terremotos, graças a Deus não temos isso. Mas nós temos a ação do vento, né? O vento ele pode modificar a paisagem, tá certo? A chuva pode modificar a paisagem, né? É uma ação da natureza. Então, o exercício pede que vocês falem se um desses agentes, né, a chuva ou o vento, modificou a paisagem onde vocês moram, tá certo? Então, ó, o lugar onde você mora apresenta mudanças na paisagem decorrentes da ação da natureza? Quais? Tá? É uma resposta também bem pessoal, tá certo? Até mesmo as enchentes, né, podem modificar a paisagem, tá certo? Porque pode modificar o percurso de um rio, né? Então, isso tudo é mudança da paisagem, tá? Então, é uma resposta que aí vocês, pessoalmente, têm que dar, tá certo? Eu só sugeri aí e induzir vocês a responderem correto a questão, tá certo? A resposta que vocês derem estará correta, tá? Número 5. Leia o trecho de uma notícia publicada em junho de 2011. Nos últimos dias, o tempo fechado prejudicou a visão da erupção do vulcão Puyehre, que há uma semana lança rochas, cinzas e gases no Chile. No entanto, quando o tempo limpa, é possível avistá-lo. As cinzas invadiram a cidade e quase não permite que as pessoas fiquem nas ruas. O cenário é ainda mais desolador em Vila La Angostura, uma das mais charmosas da região. Mesmo localizada na Argentina, a cidade está a apenas 37 quilômetros do vulcão. Além das cinzas, La Angostura foi soterrada por uma espécie de areia grossa. Então, agora, as questões. A notícia faz referência à mudança na paisagem. A gente percebeu que a cidade ela ficou tomada por uma areia grossa. Então, modificou a paisagem dessa cidade, certo? Bem, que fator provocou mudanças na paisagem dessa cidade? Explique. Então, o que a gente pode colocar que foi mudada a paisagem dessa cidade? Por conta do vulcão, né? Por conta da ocorrência vulcânica, da atividade vulcânica, né? Lançou cinzas e areia grossa cobrindo a cidade, tá certo? Então, vocês podem colocar a resposta dessa forma, tá? Por conta da atividade vulcânica, foi lançado cinzas e areia grossa sobre a cidade, tá? Letra B. Que implicações o fenômeno gerou no ritmo de vida das pessoas que vivem nesse lugar? Então, afetou o quê? A visibilidade e as pessoas não podiam mais sair de casa, não podiam mais ficar nas ruas, né? Isso é o que esse fenômeno afetou, tá certo?
Letra C. Copie um fragmento do texto que revela que as paisagens são dinâmicas. O que seria a paisagem ser dinâmica? Né? Que as paisagens mudam, elas mudam ao longo do tempo, tá certo? Elas não são estáticas. De repente, ela é de uma forma hoje e amanhã é de outra. A paisagem, então, ela está sempre modificando, tá? Até mesmo pela ação do homem, pela ação dos fenômenos naturais, como vento, chuva, né? A paisagem pode ser alterada, tá? Então, copie um fragmento do texto que revela que as paisagens são dinâmicas, que as paisagens mudam, né? A gente pode colocar aí que... Aí vocês têm que abrir aspas, tá? Porque vocês estão retirando do texto. Então, abre aspas, erupção do vulcão, a erupção do vulcão, Puyui, uma coisa assim, uma coisa dessa aí. O nome do vulcão, né? As cinzas invadiam a cidade. La Angostura foi soterrada por uma espécie de areia grossa. Então, são esses fragmentos, esse fragmento, né, do texto que vocês podem colocar, um desses fragmentos, tá certo? Então, a gente tem, ó, erupção do vulcão Puyueri, as cinzas invadiam a cidade e La Angostura foi soterrada por uma espécie de areia grossa, tá? Então, fechamos aqui a correção da página 26, tá certo? Vamos partir para a correção de outra página. Lá na página 31. Página 31 agora. Veja as paisagens retratadas nas duas fotografias a seguir. Observe os detalhes e destaque as diferenças relacionadas à forma de ocupação do espaço. Então, a gente tem a primeira paisagem, vamos chamar de paisagem A. Área de plantio de cítricos, Belo Vale, Minas Gerais, 2017. A segunda paisagem, chamar de paisagem B. Bairros urbanos, Belo Horizonte, Minas Gerais, 2016. Bem, então, o exercício está pedindo para a gente retratar, né, destacar as diferenças de ocupação entre essas duas paisagens. Então, qual é a diferença de ocupação, né, do homem, né, ocupar esses espaços, né, o espaço A e o espaço B? Qual é a diferença de ocupação? Né? A gente vai dizer que essa primeira imagem, que a gente chama de imagem A, há o predomínio de quê? De áreas de cultivo e de vegetação. Parece mais uma paisagem rural, né? Então, a paisagem A, ela se caracteriza como uma paisagem rural, né? A segunda paisagem, né, onde tem prédios, casas, né, ela se caracteriza como uma paisagem urbana, né? E nós temos várias construções, né, que o homem realizou ao longo do tempo, tá? Essa seria, então, a resposta. Número 2. Qual é a relação dos povos tradicionais com a natureza? Quais são os povos tradicionais? Os ribeirinhos, os indígenas, né? O que foi falado, os indígenas, os quilombolas, os caiçaras, né? São os povos tradicionais, tá certo? Então, qual a relação dos povos tradicionais com a natureza? Vocês podem colocar que, vamos lá, olha só, as respostas que eu estou falando, né, não tem que ser exatamente essa, tá? Vocês vão comparar a resposta de vocês com essa que eu estou dando. Se estiver dentro, se tiver coerência, a resposta está certa, tá certo? Vocês não têm que apagar de vocês e copiar o que eu estou falando, não, tá? Vejam se o que eu estou falando tem coerência com o que vocês escreveram. Se tiver, tá certo, mesmo que seja de outra forma que vocês tenham escrito, tá? Então, vamos lá. As comunidades tradicionais têm uma relação bem próxima com a natureza.
e adquirem muito conhecimento sobre ela. Esse conhecimento, que foi transmitido ao longo de gerações, é fundamental para o uso e o manejo dos recursos naturais, de maneira sustentável, óbvio, né? Em muitas comunidades, porém, foram necessários trabalhos de conscientização e fiscalização para que não praticassem mais caça de animais silvestres por conta da extinção, queimadas na lavoura para não espalhar o fogo pela floresta, pesca na piracema, quando os peixes, né, estão desovando, então não se pode pescar, entre outros, a fim de preservar a fauna e a flora do local. Então, os homens, né, desses povos tradicionais, eles utilizam a natureza, tiram tudo para a sua sobrevivência direto da natureza, tá certo? Só teve uma explicação de órgãos, né, para essas comunidades quando eles não deveriam fazer queimada, pescar na piracema, né, em época de piracema, né, desmatar, né, algumas coisas dessa forma é que foi explicado para essas populações, tá certo? A número 3. Qual povo tradicional está retratado na fotografia a seguir? Como vivem e qual a relação que estabelecem com a natureza? Então, aí vocês têm na legenda ao lado da fotografia, ó. Crianças plantam muda de planta nativa no rio Tapajós, em Santarém, Pará, 2017. Bem, então vocês vão responder. Essa é a número. Vocês vão responder, né? Que é uma comunidade que esses meninos eles estão parecendo, né, caracterizando uma população indígena, né? Então a gente pode colocar é uma comunidade indígena, constitui a comunidade tradicional mais antiga do Brasil, né? Os índios, nós sabemos que quando o Brasil foi descoberto, né, foram encontrados pelos portugueses os índios aqui, tá certo? Então, os índios são a população mais antiga que nós temos aqui no Brasil, tá? Bem, então, são os indígenas, né, os índios, que estão representados na fotografia. Agora vamos ver como vivem e qual a relação estabelece com a natureza. Então, vamos lá. Atualmente, os índios vivem em reservas, tá? Em alguns casos, alguns poucos índios vivem em áreas urbanas, mas a maioria vivem em reservas, tá certo? Assim como as demais comunidades tradicionais, eles utilizam a natureza como fonte de recursos, tá? Então, os indígenas retiram da natureza também o seu sustento, tá certo? A caça, através da caça, da pesca, né? Eles tiram o seu sustento da própria natureza, tá? Número 4. Ribeirinhos e caiçaras são exemplos de comunidades tradicionais do Brasil. Cite as diferenças e semelhanças no modo de vida desses dois grupos. Então, vamos falar dos ribeirinhos e dos caiçaras, tá? Então, vamos lá. Como semelhança, vocês podem dizer que tanto os caiçaras quanto os ribeirinhos organizam-se de acordo com regras internas, né? Ou seja, eles dependem da natureza para o seu sustento e tem na pesca uma fonte de alimentação. Então, tanto ribeirinhos quanto caiçaras dependem da natureza e utilizam a pesca como fonte de alimentação, tá? Bem, as diferenças, elas podem ser que as comunidades caiçaras vivem no litoral, principalmente no estado do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, os caiçaras vivem no litoral, né? Geralmente nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. E os ribeirinhos vivem na beira dos rios, principalmente na Amazônia, tá certo?
Vamos para número 5. Leia o texto a seguir e depois faça o que se pede. Entre os povos e comunidades tradicionais do Brasil estão quilombolas, ciganos, matriz africanas, seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco de babaçu, comunidades de fundo de pasto, faxinalenses, pescadores artesanais, marisqueiras, ribeirinhos, vargueiros, vargeiros, caiçaras, praieiros, sertanejos, jangadeiros, ciganos, açorianos, campeiros, varzanteiros, pantaneiros, caatingueiros, entre outros. Vários tipos de comunidades, né? Até me atrapalhei para ler, né? Entre os povos e comunidades tradicionais citados no texto, estão alguns que não foram estudados nesse capítulo. Escolha 2 deles para pesquisar como vivem, relacionam-se com a natureza e organizam seus espaços. Essa questão eu vou pedir que vocês deixem no caderno, que é uma pesquisa, né? Essa pesquisa já fica valendo nota para vocês, ponto, né? E quando as aulas retornarem, eu vou avaliar essa pesquisa que vocês fizeram, tá? Pontuando, né? Dando ponto para vocês, tá certo? Então, vocês vão escolher 2 dessas comunidades tradicionais que não foram estudadas no livro, vão pesquisar o modo de vida, né? Como elas se relacionam com a natureza e como se organizam nos seus espaços e colocar no caderno e deixar. Podem colocar lá em cima assim, ó, trabalho para nota. Que aí, quando eu voltar às aulas, eu vou dar a notinha de vocês em cima desse trabalho, tá certo? Vamos para outra página. Página 32. Tem um bocado de exercício para corrigir hoje, tá? Página 32. Vamos lá. Pesquise em revistas, jornais ou na internet uma paisagem de um lugar que você gostaria de conhecer. Recorte-a ou imprima e colhe-a em uma folha sulfite. Em seguida, observe e descreva essa paisagem e os elementos que a compõem. Acrescente outras informações que considerar importantes e apresente a seus colegas o trabalho que realizou. Bem, como estamos em isolamento social, não vai dar para nós apresentarmos o trabalho aos colegas, mas vocês vão realizar esse trabalho, tá certo? A mesma coisa, colocar no caderno, trabalho para nota, página 32, escreva o que se pediu, né? E realizem o trabalho, tá? Também vou dar ponto. Um monte de ponto extra que vocês vão ter, hein? Então, vocês vão pesquisar, né, algumas paisagens e colocar numa folha sulfite, na folha do caderno mesmo, não precisa ser em qualquer outra folha, tá? No próprio caderno. Cola lá a paisagem e, depois que colar, vocês vão descrever, vão dizer que paisagem é essa, tá? Ah, é uma paisagem de mar, é uma paisagem de praia, é uma paisagem de floresta, né? Vão descrever, de montanha, vão descrever o que tem nessa paisagem, tá certo? Então, descrever essa paisagem e os elementos que a compõem, né? Então, a paisagem de mar. O que compõe essa paisagem? Areia, água, barracas, né? Coqueiros. E aí vocês vão falar, pessoas, né? Dentro da paisagem que vocês colaram, vocês vão descrever. E colocar também, acrescente outras informações que considerar importantes. Então, qualquer informação que você achar que seja importante, você pode colocar na sua descrição, tá? Número 2. O lugar onde você mora está relacionado a lugares distantes. Da mesma forma, você também estabelece relação com outros lugares, direta e até mesmo indiretamente. Por exemplo, quando assiste a filmes, lê livros, consome produtos, pesquisa na internet, relate 2 situações nas quais você percebe sua relação com lugares distantes do seu, direta ou indiretamente.
também é uma resposta pessoal, né? Bem, vocês viram aí que a gente, mesmo estando distante de qualquer lugar, né, esses lugares se tornam próximos por conta daquilo que a gente consome, né? Se a gente lê um livro, a gente viaja no livro, né? E a gente se encontra no local em que o livro está sendo, de repente, narrado, descrito, aquele local que está descrito, né? Se a gente vê uma imagem, a gente viaja, né? Por exemplo, a imagem da Torre Eiffel em Paris, né? Então a gente fica viajando, observando aquela imagem e até mesmo se transportando para aquele local, tá? É isso que o exercício está falando, tá certo? Então vocês podem relatar vários tipos de situações, tá? Os alimentos que consomem, por exemplo, se vocês olharem no rótulo, vocês vão ver onde eles foram produzidos, né? E aí vocês podem se reportar para aquele lugar, né? Outros lugares distantes, eles podem conhecer lugares distantes por meio de pesquisa na internet. Então, por aí, vocês vão relatando a questão de vocês. Número 3. As paisagens, sobretudo das grandes cidades, modificam-se rapidamente. Você deve ter percebido isso pelos lugares que frequenta ou pelos caminhos que percorre. Liste exemplos de mudanças que você tenha percebido nos lugares da cidade onde você mora, Utilize um desses exemplos para responder as questões a seguir. Qual foi o tipo de modificação ocorrida? Que novo ou novos elementos foram incorporados à paisagem? Em sua opinião, essa modificação era necessária? Justifique. Essa modificação promoveu mudanças na vida das pessoas e no meio ambiente? Então, olha só, se vocês observarem, né, a gente pode pegar ali um exemplo para vocês de modificação da paisagem, e tem gente que mora ali na sala que eu sei, né? Eu também tenho um terreno lá, o Atlântico Norte, né? O Atlântico Norte ali era uma grande fazenda, né? Eram morros que tinham ali, né? E ali foi modificado, aquela paisagem foi modificada, né? E ela se tornou um local residencial, né? Onde foram construídos lotes, né? E esses lotes foram vendidos, as pessoas começaram a construir as suas casas naquele local. Aquela paisagem foi modificada? Foi modificada totalmente, né? Antes era uma grande fazenda com morros e hoje aqueles morros se transformaram em ruas, casas, né? E assim vai, tá? Então essa modificação que teve, que a gente pode citar como exemplo, né, naquela região. O próprio bairro Parque Aeroporto também foi uma outra modificação que ocorreu há anos atrás. Tá? Então, através disso aí, vocês podem responder a letra A, B, C e D, tá? Através desse exemplo que eu dei. Número 4. Observe a sequência de imagens e faça o que se pede. Bem, então nós temos duas imagens, tá certo? Praia do Forte, Salvador, 1885. Depois nós temos a mesma imagem em diferentes épocas, né? Praia do Forte, Salvador, 2017. Então, a imagem A e a imagem B, né? Nós temos o mesmo local, né? Em épocas diferentes, tá certo? Então, olha só. Descreva as modificações observadas no espaço representado. Então, nós temos lá 1885 e 2017. Né? O que a gente pode colocar que foi modificado nessa paisagem? O que vocês percebem na paisagem B, né, que é a de 2017, que tem a mais que na paisagem A? Muito bem. A construção de prédios, parabéns, né? Então, construíram-se, né, muito mais prédios, né? Em 2017, a gente observa a presença de muitos prédios, né? A 1885, né? Tem mais diferenças que a gente pode ver? Tem, né?
A derrubada de árvores. A gente, na paisagem de 2017, a gente vê pouca presença de elementos naturais, de árvores, né? A gente, na paisagem A, de 1885, nós observamos menos prédios e mais natureza, tá? Letra B. Qual é o ponto de vista da observação dessas imagens? Então, lá no início nós falamos de tipos de visão, lembra? E é isso que está perguntando. Qual é o ponto de vista da observação dessas imagens? Essa é uma visão o quê? Frontal, tá certo? Nós estamos vendo de frente, então é uma visão frontal, tá? Página 33, número 5. As sociedades modificam as paisagens naturais de uma forma muito mais intensa do que no início de sua história. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Justifique. Então, essa afirmativa, né, as sociedades modificam as paisagens naturais de uma forma muito mais intensa do que no início de sua história. É uma afirmativa verdadeira, né? Nós modificamos a paisagem com muito mais intensidade do que antigamente, tá certo? E por que que nós modificamos as paisagens mais intensamente? Porque o número de pessoas no mundo aumentou, a população aumentou o seu tamanho, né? Aumentando o seu tamanho, as pessoas procuram locais para se abrigarem, né? E é por isso lá que o Atlântico Norte, né, foi feito, estruturado aquele bairro, exatamente para que as pessoas pudessem ter as suas residências, tá? Então, aquela paisagem foi modificada exatamente com esse objetivo, tá? Então, a gente pode dizer que a afirmativa é verdadeira, né? Porque com o aumento da população, né, é necessário que se faça a transformação dos espaços, tá certo? Número 6. Ao observar as paisagens de diferentes lugares, podemos perceber, além dos aspectos naturais, diferenças culturais, sociais e econômicas entre os lugares. De certa forma, é a identidade da sociedade que lá vive. Compare as duas fotografias e identifique as principais características de cada uma das paisagens dos lugares retratados. Então, a gente tem aí a primeira paisagem é Cametá, Pará, 2017. A segunda paisagem é de Osaka, Japão, 2015. Então, vocês vão dizer que na imagem de Cametá, percebemos que as condições naturais imprimem a identidade da paisagem, né? Então, nós temos aí uma floresta, né? Então, a gente tem as casas são construídas sobre palafitas, aqueles pedaços de pau, de madeira, né, sobre as águas, tá? Isso que são casas de palafita, tá certo? As casas são construídas sobre as águas, né? Porque ou sobre as madeiras, né? Porque em época de cheia dos rios, a água não entra nas casas, tá? Fica em uma altura que a água não alcança, mesmo nos períodos de cheia dos rios, tá certo? Então, a gente tem isso aí na figura A. A figura B, que é a imagem de Osaka, ela revela aspectos da história e da cultura da sociedade, tá certo? Além de termos aí, nessa segunda fotografia, né, prédios modernos, nós podemos observar construções antigas, tá? Então, ela revela, através das construções antigas, a cultura e a história da sociedade. E também de construções modernas, tá certo? Então, essa seria a resposta, tá? A primeira gravura e a primeira fotografia e a segunda fotografia. Número 7. Explique o que são povos ou comunidades tradicionais. Então, o que são povos ou comunidades tradicionais? São comunidades que têm formas próprias de organização social, tá certo?
Então, elas têm as suas próprias culturas, né? Elas elas preservam a sua cultura, né? A sua forma de viver, a memória do seu povo, tá certo? Isso que são povos ou comunidades tradicionais, tá? São aqueles povos que cultivam, né? Ou povos ou comunidades, né? Que cultivam a sua organização social, preservam a sua cultura, né? E a memória de seu povo, tá? Número 8. Leia o texto a seguir, que exemplifica uma forma de organização do espaço brasileiro. As aldeias caiapó tradicionais são compostas por um círculo de casas construídas em torno de uma grande praça descampada. No meio da aldeia há a Casa dos Homens, onde as associações políticas masculinas se reúnem cotidianamente. Esse centro é um lugar simbólico, origem e coração da organização social e ritual dos caipó, célebre para sua complexidade. Note-se que essa estrutura espacial e simbólica pode ser reencontrada entre outros grupos G. A periferia da aldeia é constituída por casas dispostas em círculo, repartidas de modo regular, nas quais habitam famílias extensas. Essa porção da aldeia é associada, sobretudo, às atividades domésticas, ao desenvolvimento físico do indivíduo e à integração no seio dos grupos de parentesco. Responda. A que povo tradicional do Brasil o texto se refere? Então, ao povo indígena caiapó, né? Como o texto está falando. B. Pesquise e cite o local do Brasil em que estão localizadas essas aldeias. Vocês já devem ter pesquisado. Então, os caiapó vivem nos estados do Pará e do Mato Grosso, né? Em aldeias dispersas ao longo dos rios Iriri, Bacajá, Fresco e outros afluentes do rio Xingu. Explique por que a cultura é um aspecto importante na compreensão desse lugar. Cite exemplos. Então, a gente pode colocar que as construções e a espacialidade das aldeias do povo caiapó estão intimamente ligadas a seus costumes e a sua cultura. Exemplos. No meio da aldeia, há a moradia dos homens, onde as associações políticas masculinas se reúnem cotidianamente. Então, essa seria a resposta, tá certo? Podemos passar para outra página. Agora os exercícios, né? A gente fechou então a unidade 1, né, corrigindo os exercícios. Agora vamos para a unidade 2, o capítulo 5, a Terra no Universo, né? E vamos lá na página 41, corrigir esse exercício que está aí. Eu acho que eu já até falei para vocês, mas a gente vai corrigir agora, tá? Página 41. Então, número 1, na página 41. Cite duas diferenças entre os planetas Vênus e Terra. Então, vocês podem colocar que, em Vênus, a atmosfera é formada por gás carbônico e nuvens de ácido sulfúrico. Na Terra, é formada por nitrogênio e oxigênio. Tá? Então, Vênus, a atmosfera é formada por gás carbônico e nuvens de ácido sulfúrico. E na Terra, a atmosfera é formada por nitrogênio e oxigênio. Tá? Vênus não tem satélite natural. E a Terra tem o satélite natural, que é a Lua. Parabéns. 2. Qual é o maior planeta do Sistema Solar? A composição desse planeta é semelhante à da Terra? Então, o maior planeta do Sistema Solar é Júpiter. Vocês podem até observar, né, pelo desenho que vocês têm aí na página 40 e 41. Né? Vocês vão observar que Júpiter ele é o maior planeta que se tem no Sistema Solar. Tá?
A sua composição é diferente da Terra, pois ele é gasoso e a Terra é rochosa, tá? Júpiter é gasoso, enquanto a Terra é rochosa. Número 3. O que são satélites naturais? Qual é o único satélite natural da Terra? A gente até falou sobre isso, né? Aí na questão número 1, se não me engano. Então vamos lá. Satélites naturais são astros que orbitam os planetas e alguns asteroides. Então, satélites naturais são astros que orbitam os planetas e alguns asteroides. Tá? Como não têm luz própria, são vistos somente quando iluminados pelo Sol, que o caso da Lua. Né? A Lua não tem luz própria e ela é iluminada pelo Sol, tá certo? À noite. Né? O único satélite natural da Terra é a Lua, tá certo? Então, são astros que orbitam os planetas e alguns asteroides. Não têm luz própria, né? Por isso são vistos somente quando iluminados pelo Sol. Tá? No caso da Terra, o satélite natural é a Lua. Tá? Página 43. Vamos lá. Estamos quase terminando a correção. Última página. Página 43. Vamos. Número 1. Pesquise em jornais, revistas ou na internet a imagem de uma galáxia e cole-a em uma folha de papel. Em seguida, crie uma legenda para explicar o que são galáxias e como são formadas. Então, vocês vão colar no próprio caderno, né, a figura aí, a imagem de uma galáxia. Provavelmente a maioria deve ter pego a Via Láctea, certo? Então, vocês coloquem aí no caderno de vocês. Se alguém tiver feito outra galáxia, sem problema, tá? Mas quem pegou a Via Láctea, ótimo, né? Então, coloquem no caderno de vocês e vocês vão criar uma legenda para explicar o que são galáxias, né? Então, dizer o que são galáxias, tá certo? E como as galáxias são formadas, tá? Esse trabalhinho a gente vai ver também no retorno das aulas, tá? Vocês podem dizer também, colocar aí que, né, que as galáxias elas são sistemas isolados no universo, né, formados por bilhões de estrelas, planetas, nuvens de gás e poeira, tá? Beleza. E colhem a imagem aí de vocês, tá? Número 2. Responda as questões a seguir. Qual o nome da galáxia em que vivemos? Acabei de falar. Qual é mesmo? Parabéns. Muito bem. Via Láctea. Viu como vocês estão espertos? Vocês são 10. Letra B. Por que ela tem esse nome? Então, por que ela recebeu o nome de Via Láctea? A gente explicou isso quando a gente falou lá estava explicando para vocês o texto, né? Ela recebe esse nome porque significa caminho de leite, tá certo? Por isso que tem esse nome, né? Em virtude da sua aparência esbranquiçada no céu noturno. Beleza? Número 3. Cite duas diferenças entre estrelas e planetas. Então, a gente pode colocar: estrelas são maiores do que os planetas e têm luz própria. Os planetas são menores que as estrelas e não têm luz própria. Tá certo? Número 4. Explique qual é a importância dos satélites artificiais na órbita da Terra para melhor compreendermos o planeta. Então, a gente pode colocar que, por meio dos satélites artificiais, é possível obter dados, né, imagens e informações sobre os fenômenos que ocorrem em nosso planeta. Tá? E esses satélites artificiais auxiliam
na localização de áreas e possibilitam o fluxo e a difusão de informações. Tá? Então, os satélites naturais, eles orbitam, né, o nosso planeta para que eles possam fazer pesquisas, né, para facilitar a vida da humanidade. Tá? Número 5. A Terra reúne condições favoráveis à vida. Por quê? Então, por que o planeta Terra reúne condições favoráveis à vida, diferente de outros planetas, né? Vocês podem colocar que, em virtude da posição em relação ao Sol, né, em comparação com os demais planetas. Então, a Terra ela tem, em relação ao Sol, uma distância favorável, se comparando com outros planetas. Tá? Tem também a atmosfera e a água em estado líquido, que são condições fundamentais para que haja vida no nosso planeta. Tá? Número 6. Leia o trecho de da notícia a seguir e faça o que se pede. Então, vamos lá. Lixo cósmico equivale a 600 elefantes. Uma equipe do Instituto Riken, no Japão, tem em mente a construção de um telescópio capaz de destruir o lixo cósmico. O projeto denominado Orbital Clean House, e que está em fase de desenvolvimento, além de ser novidade, seria uma forma de fazer desaparecer os detritos que navegam pelo espaço. Os especialistas em astronomia calculam que o lixo na galáxia, resultante de satélites desativados e de colisões, equivale a 15 baleias azuis, 600 elefantes ou 1.500 automóveis. Também a União Europeia tem vindo a trabalhar no mesmo sentido. O projeto designado por Stardust visa anular alvos não amigáveis, igualmente com o recurso ao laser. A primeira pergunta aí. Pesquise o significado das palavras e registre-a, pois o ajudará a compreender o texto. Então, vocês vão pesquisar, que são satélites artificiais. Então, podem colocar aí, ó, satélites artificiais, equipamentos construídos pelo ser humano e colocados em órbita ao redor da Terra ou de qualquer outro corpo celeste. Então, isso é o satélite artificial. A outra, astronomia, ciência que estuda o universo e os corpos celestes para situá-los no espaço e no tempo, e para explicar sua origem e seus movimentos. Cosmos. O cosmo, né, é o mesmo que universo. Letra B. Explique o que é lixo cósmico. Então, nós já falamos também na explicação. Objetos artificiais que não têm mais utilidade e que estão na órbita da Terra. Esses objetos formam uma espécie de nuvem ao redor do planeta, né? E que são chamados de lixo cósmico. E a última, letra C. Em sua opinião, é necessário destruir o lixo espacial? Por quê? Então, é uma resposta também pessoal, né? Cada um vai dar a sua, mas vocês devem abordar o seguinte: além de poder causar danos futuros, o lixo espacial ele pode colidir e danificar os satélites em funcionamento. Então, se faz necessário, né, a destruição desse lixo espacial, sim. Tá? Então, nossa aula de hoje, nós terminamos a correção. A próxima aula, nós vamos para o capítulo 6, tá? E corrijam direitinho aquelas pesquisas que tem no exercício, vocês façam e deixem no caderno, tá certo? Então, um bom dia para todos vocês e espero que tenham conseguido fazer a correção certinha, tá? Fiquem com Deus.